Carta aos Efésios, capítulo de número 6, e nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 10. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, que diz assim: E no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Assim seja. Amém, igreja? Olha o que o apóstolo Paulo ele está dizendo. Ele está escrevendo esta carta à igreja de Éfeso, e ele está dizendo a necessidade de nos revestirmos da armadura de Deus. Se nós queremos prevalecer contra as ciladas do diabo, e queremos inclusive vencer as fortalezas do inimigo, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Ele está dizendo aqui no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, a armadura de Deus, ela é necessária para que você permaneça firme, para que você permaneça de pé e vença as ciladas do diabo. Eu vou ler mais uma vez este versículo 11, e eu leio e você repete logo em seguida: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido a você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a te instruir e a dizer ao seu coração nesta noite. O apóstolo Paulo, ele que conhecia esta batalha espiritual e sabia que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas sim contra todas as hostes espirituais da maldade. Ele orienta a igreja de Éfeso sobre a importância de tomar sobre si a armadura de Deus. E a armadura de Deus não é uma armadura física, mas é uma armadura espiritual. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Você vê que tanto no versículo 11, quanto no versículo 13, o apóstolo Paulo afirma duas coisas. Primeiro, a necessidade de tomar a armadura de Deus.
E segundo, que a armadura de Deus te dá a estrutura para você permanecer firme. Permanecer firme no dia mau, que é o dia da adversidade, e também resistir às ciladas do diabo. Pastor, mas que armadura é essa? Como que eu faço para tomar esta armadura de Deus? Para que você tome esta armadura de Deus, você precisa entender o que é esta armadura. E eu quero ver com você aqui as partes desta armadura, que é a armadura espiritual que eu e você devemos colocar sobre a nossa vida. No versículo 14, o apóstolo Paulo começa a dissecar esta armadura de Deus. E nós vamos até, se você tiver aí um papel, uma caneta, eu gostaria que você até anotasse. Nós vamos falar algumas referências, e se você puder anotar para depois você estudar com mais calma em casa, seria muito interessante. O apóstolo Paulo começa a dizer quais são as peças desta armadura de Deus. Capítulo 6, versículo 14 diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Vamos aqui começar a identificar a primeira peça desta armadura que eu e você precisamos para permanecermos firmes, para vencermos o dia mau e para vencermos as ciladas do diabo. A primeira peça desta armadura é os lombos cingidos com a verdade. Você sabe que a região lombar é exatamente esta região que abrange a cintura. E é nesta região em que o soldado ele tem o seu cinto, o seu cinturão. E pastor, para que serve o cinto do soldado? Naquele tempo, as armaduras, elas tinham na área da cintura uma espécie de tira que servia para dar sustentação ao corpo do soldado. Era como se fosse um cinto largo que era colocado nesta região lombar. Você já viu aqueles homens que fazem fisiculturismo e fazem levantamento de peso, e eles colocam uma espécie de cinto, de cinta, nessa região lombar? Isso é para quê? Para dar estrutura, sustentação ao corpo, para não ceder com o peso que está sobre ele. Então, a primeira função do lombo cingido era dar estrutura para o soldado. E era também esse cinto que ligava a parte superior da armadura com a parte inferior da armadura. Então, veja só, Paulo está dizendo: estai, pois, firmes, com os vossos lombos cingidos com a verdade. A primeira coisa que nós entendemos, se queremos ter estrutura nesta batalha espiritual, precisamos estar munidos da verdade. A verdade tem que ser a nossa estrutura, tem que ser a nossa sustentação nesta batalha espiritual. Por que tem muita gente que diante da batalha espiritual, da batalha contra o diabo, ela está desestruturada? Porque ela não está se estruturando na verdade. Você sabe que todas as vezes que nos munimos da mentira, estamos invocando o pai da mentira, que é o diabo. Então não tem como você querer ter estrutura para vencer uma guerra espiritual, tendo a sua estrutura baseada na mentira. Você tem que estar estruturado
na verdade. A verdade tem que ser a liga da sua vida diante de Deus. A verdade tem que ser a liga. Lembra que eu te disse que o cinturão era o que ligava a parte superior da armadura com a parte inferior da armadura? A verdade tem que ser a liga da sua estrutura nesta batalha espiritual. Para você entender melhor isso, veja o que está escrito na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 17. Jeremias, ele foi o profeta do cativeiro. Ele teve que se posicionar no meio de um povo rebelde, no meio de um povo que havia deixado a verdade para seguir a mentira. E Deus colocou ele como profeta dentro do cativeiro. E aí Deus deu uma palavra ao profeta Jeremias. Olha o que Deus disse, Jeremias capítulo 1, versículo 17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Em outras palavras, Deus estava dizendo: cinge-te com a verdade, e doa o que doer, fale tudo que eu te mandar dizer. Quer dizer, fale a verdade, Jeremias. Não vai tentar abrandar, não, fale a verdade. E aí Deus diz: não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Você vê que Deus está dizendo para ele: não vai me dar uma de covarde, hein? Não vai me dar uma de covarde e esconder a verdade, porque senão eu é que vou te envergonhar diante deles. Eu é que vou te envergonhar diante deles, porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti. Porque você sabe que nem todo mundo aceita a verdade. Infelizmente, esta é uma verdade. Há pessoas que preferem a mentira. Há pessoas que a verdade é muito pesada para elas. E Deus está dizendo: e te combaterão, porque você vai dizer a verdade. Só que Deus também diz: mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar de todo mal. Vamos aplaudir o Senhor. Agora você prestou atenção numa coisa? Quando você está cingido com a verdade, quando a verdade é a tua estrutura, olha o que Deus disse para Jeremias: eis que hoje eu te ponho por cidade forte, barra de ferro, muro de bronze. Quer dizer, você está firme, Jeremias. Nada vai te desestruturar, nada vai tirar a sua estrutura, porque você está estruturado na minha verdade. Então a primeira peça desta armadura espiritual, para vencer esta batalha espiritual, para se proteger nesta batalha espiritual, é ter a sua vida estruturada na verdade. Tem que estar estruturado na verdade, os lombos cingidos com a verdade. Segunda peça desta armadura, volta lá em Efésios 6, você até deixa marcado que a gente vai fazer isso, a gente vai sempre voltar para Efésios 6, versículo 14, na parte B. E vestida a couraça da justiça. A couraça
era uma peça de aço que o soldado usava na região do seu peito, nessa região superior do tórax. E qual é a função da couraça? Imagine um colete à prova de balas. Qual é a função de um colete à prova de balas? Ah, pastor, é proteger os órgãos vitais. Eu vou te dizer que a intenção do colete à prova de balas é proteger um órgão vital de toda esta parte superior. Como assim, pastor? Um órgão, sim. Qual órgão, pastor? Digamos que você seja ferido no seu baço. Te levam para o hospital, fazem uma sutura, uma cirurgia, e você tem chance de sobreviver. Digamos que você seja ferido no seu pulmão, te socorreram, te levaram para o médico, suturaram, cuidaram, estancaram, você tem chance de viver. Só que tem um órgão aqui, que se ele parar de funcionar, você morre instantaneamente. Pode estar o pulmão perfeito, pode estar o rim perfeito, pode estar o baço perfeito, pode estar todos os outros órgãos, inclusive o cérebro, funcionando perfeitamente. Se esse órgão que está aqui parar de funcionar, é morte imediata. Sabe que órgão é esse? O teu coração. Se o teu coração para, o pulmão para, os rins param, o estômago para, todo o corpo para de funcionar. Então a couraça, ela tem como principal objetivo proteger este órgão vital, este órgão principal que é o coração. E do mesmo jeito a couraça espiritual. Veja só, por que você precisa ter esta couraça espiritual? Para proteger o teu coração. Você tem que proteger o teu coração. Pastor, mas por que eu tenho que proteger o meu coração? Está escrito na palavra de Deus, por quê? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Você já viu uma pessoa magoada, ela ter ânimo para fazer as coisas? Você já viu uma pessoa decepcionada no seu coração, ela ter vontade de sair de casa, de ir lutar pelas coisas que acredita? Você já viu uma pessoa magoada de coração ter ânimo para trabalhar, para se esforçar, para realizar suas coisas? É lógico que não. A pessoa, quando está magoada de coração, ela fica deprimida, ela fica triste, ela não quer sair de casa, ela não quer ver ninguém, ela não quer fazer nada. Você está entendendo que o teu coração tem que estar protegido? Porque o diabo sabe que se ele ferir o teu coração, você não vai ter vontade de cuidar da tua família, você não vai ter força para vir à igreja. Ele sabe que se ele ferir o teu coração, você não vai ter disposição para trabalhar, você não vai ter disposição para fazer as coisas e mudar a situação que você se encontra. Por isso que você precisa dessa couraça. Agora, como é que a gente protege o nosso coração? É a couraça da justiça. Eu tenho que me apegar na justiça de Deus. Quando alguém me ofender, quando alguém me caluniar, quando alguém disser alguma coisa contra mim, quando alguém tentar me prejudicar, quando alguém tentar me afrontar, ao invés de eu deixar aquela afronta, aquelas palavras entrarem no meu coração, eu tenho que tomar a couraça da justiça. Eu tenho que confiar na justiça de Deus e crer que Deus é justo e Ele vai fazer justiça por mim, e que no lugar da vergonha Deus vai trazer dupla honra para que o nome dele seja glorificado. Você precisa
Você precisa começar a proteger o teu coração. Você tem que começar a partir de hoje se apegar à justiça de Deus. Quando vier alguém te afrontar, quando vier alguém dizer alguma coisa a teu respeito, quando vier alguém te perseguir, quando vier alguém até mesmo tentar te ofender, não deixa isso ferir teu coração. Se apega à justiça de Deus, porque Deus é justo. Você tem que se apegar à justiça de Deus, porque o diabo está usando essas pessoas, essas situações, para ferir teu coração. Ele sabe que se ele ferir teu coração, você vai ficar desanimado, você vai ficar triste. Então ele usa o filho, usa a esposa, usa as pessoas no ambiente de trabalho, para tentar te ferir teu coração. Então você precisa se apegar à justiça de Deus. Quando alguém te ofender, lembra que Deus é justo. Quando alguém te perseguir, lembra que Deus é justo. Quando alguém tentar te afrontar, se apega à justiça de Deus, que Deus vai julgar e advogar a sua causa. E não deixa aquilo ferir o teu coração, ferir você. Terceira peça desta armadura, versículo 15. Estou em Efésios capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Pastor, mas os pés calçados é uma parte tão importante assim da armadura? Vai perguntar para um soldado se o coturno dele não é importante. Quem aqui já teve treinamento militar sabe o que eu estou falando. Porque até vistoria de coturno tem no quartel. Tem ou não tem, Alexander? No quartel tem até vistoria de coturno. Quer dizer, você está cuidando bem da tua bota? O sargento passa examinando bota por bota, para ver. Pastor, mas por que é tão importante o calçado do soldado? Sabe por quê? Porque é o calçado que vai dar o equilíbrio para o soldado. Você já pensou um soldado com um fuzil na mão, com uma bota toda rasgada, toda desnivelada, toda mal cuidada, e ele correndo com um rifle na mão, e ele vai pisando e de repente ele pisa em falso, por causa do sapato furado, ruim, e aí ele cai com um rifle na mão? Você já pensou nisso? Ou ele com uma bazuca nas costas, correndo, e aí ele tropeça porque a bota está pisando em falso, e ele cai com uma bazuca engatilhada na mão. Quer dizer, é o calçado que dá o equilíbrio para o soldado, para que ele tenha precisão na hora de atirar, para que ele tenha precisão na hora de se esconder. É o calçado. E do mesmo jeito, a palavra de Deus é o equilíbrio, é o nosso pisar seguro, os pés calçados na preparação do evangelho da paz. Quando você está firmado com os seus pés na palavra de Deus, nada te desequilibra, nada consegue desequilibrar você, porque você está bem equilibrado, bem alicerçado na palavra de Deus. A própria palavra no livro de Salmos, no Salmo 119, no versículo 105, você sabia que o Salmo 119 é um dos maiores salmos que tem na Bíblia, né? Salmo 119, olha o verso 105. Você já pensou? Você leu o Salmo 119? Você sabe por que os salmos, tem salmo que é curtinho, tem salmo que é longo? Você sabe por quê? Ah, pastor, é por causa do cantor. Não, é porque eles eram recitados quando subiam ao templo. Então, dependendo de como era a subida, tinha que ser um salmo curto, que às vezes tinha que ir rápido para o templo. Então, era um salmo curto, só que tinha às vezes que eles iam caminhando lentamente, então tinha que ser um salmo mais comprido. E aí eles iam recitando um salmo mais comprido, de acordo com a festa, de acordo com o dia. Então era recitado dessa forma. O Salmo 119, no versículo 105 diz: lâmpada
para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando você está firmado na palavra, você não tropeça. Quando você está firmado na palavra, ainda que o inimigo tente colocar em percalços no teu caminho, pedras no teu caminho, isso não vai fazer você tropeçar, porque você está bem calçado. Você está calçado na preparação do evangelho da paz. Então o inimigo não vai conseguir te desequilibrar. Ele não vai conseguir desequilibrar você. Quarta parte desta armadura, versículo 16. Voltei para Efésios 6,16. E tomando sobretudo o escudo da fé, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que era um dardo inflamado? Pastor, o que era um dardo inflamado? Pastor, já era uma flecha de fogo. Isso é um dardo inflamado? Não. Então o que era um dardo inflamado, pastor? Era uma flecha com a ponta embebida em veneno. Eles embebiam a ponta da flecha em veneno. Pastor, mas o soldado não ia se proteger? E quem disse que o intuito era matar o soldado? Você sabe qual era o intuito de um dardo inflamado? O dardo inflamado, só o fato dele riscar o soldado, de tocar o veneno na pele do soldado, o veneno entrava na corrente sanguínea, e aí o soldado começava a perder a agilidade no campo de batalha. O soldado começava a ficar mais lento. Não é assim quando a gente não está bem? Você já comeu algum alimento estragado e te deu uma indisposição? Você fica mais devagar, você fica mais lento, eu não sei, não estou legal hoje, não estou bem. Imagina num campo de batalha, o soldado está lá, com sangue nos olhos, como diz, né? Com sangue nos olhos, para ir para a guerra. Aí ele é atingido por um dardo inflamado, aí ele começa a sentir os efeitos do veneno, aí ele começa a ficar mais lento, aí ele começa a ficar mais lento na hora de levantar o escudo, mais lento na hora de atacar, e aí o adversário tem mais chance de vencê-lo. Você sabia que o inimigo usa esses dardos contra a gente? Você acha que ele atira esses dardos porque ele quer te matar? Ele quer te atrasar. Ele quer que você perca esse ânimo, essa disposição, e aí você comece a ficar mais lento na presença de Deus. Que você diminua o seu buscar a Deus. Quer ver uma coisa? Para que você vai na igreja? Você está indo para a igreja e não está mudando nada na tua vida? Olha um dardo inflamado. Um dardo inflamado do inimigo contra você. Talvez você já ouviu isso. Ou você já ouviu assim: vai na igreja, vai lá dar dinheiro para pastor. Quer dizer, o que são essas coisas? Dardos inflamados, que o inimigo lança, para ver se você para ver se você diminui a sua frequência, para ver se você diminui a sua força, para ver se você, começa a ficar mais devagar diante de Deus, para ver se você fica mais lento, para ele poder te destruir. Você está percebendo as estratégias do inimigo? Meu irmão, se você não quer ser vítima dos dardos inflamados do maligno, toma hoje o escudo da fé. Quando vier qualquer pessoa com palavras tóxicas, querendo te envenenar, você pega e levanta o escudo da fé e diz: eu não aceito essas palavras, eu não aceito esses dardos, eu não aceito essas setas na minha vida, em nome de Jesus.
Você precisa usar a fé para isso. A fé é o escudo que vai te livrar, porque o principal propósito do inimigo é colocar a dúvida no teu coração. Se ele conseguir pôr a dúvida, você vai ficar mais devagar. Se ele colocar dúvida, você vai ficar com seus reflexos espirituais mais lento, mais devagar. E não é isso que Deus quer para você. Olha o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 6. Tiago está falando de sabedoria. Ele está falando, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente a quem lhe pedir. Ou seja, Deus dá sabedoria a quem está disposto a recebê-la. E Ele não hesita quando nós pedimos sabedoria. Só que aí Tiago dá um porém. Ele diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém com fé. Quer dizer, não adianta você pedir duvidando. Peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque o homem de coração duvidoso é inconstante em todos os seus caminhos. Você sabe o que Tiago está querendo dizer com isso? O duvidoso, o que duvida no seu coração, é como a onda do mar. Outro dia eu fui com meus meninos na praia, e aí eu estou lá na praia, eles estão na beiradinha sentados lá na água, e estão brincando, aí de repente forma uma onda gigantesca ali mais adiante, aí minha esposa olha e diz assim, amor, corre lá, olha os meninos. Aí eu saio correndo, eu falo, meu Deus, olha o tamanho daquela onda, meu Deus, lá na Barra faz umas ondonas, né? Olha o tamanho daquela onda. A hora que eu chego perto dos meninos, a onda vem, aquela onda gigantesca, enorme. Quando chegou perto dos meninos, estava desse tamanho assim, Assim é o homem que duvida. Quando ele começa aqui, um gigante, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou conquistar, eu vou lá, eu vou. Só que aí quando ele termina, ele está aqui, não vai dar certo, está tudo errado, estou perdido, está tudo errado na minha vida. Quer dizer, ele começa como um monstro, mas ele termina lá no fundo. Ele começa todo cheio de vida, de vigor, de ânimo, né? com uma onda lá no meio do oceano. Só que quando chega na beirada, está lá embaixo, está lá, uma vergonha, derrotado. Meu irmão, você precisa tomar o escudo da fé, para que sabe por quê? Para que sempre você permaneça de pé na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Para que quando vierem os dardos inflamados, quando o inimigo, você está lá todo cheio de ânimo, de gás, aí o inimigo começar a lançar os dardos inflamados, você se defenda com o escudo da fé e continue de pé. Porque a pessoa que deixar esses dardos inflamados atingi-lo, vai acontecer isso. Ela vai começar aqui cheia de gás e vai terminar lá no final, no fundo do poço. Lá uma vergonha, achando que nada vai dar certo para si. Quinta parte desta armadura. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 17. E tomai também o capacete da salvação. Você sabe que tem muita gente que ela já colocou o cinto, o lombo cingido com a verdade.
Pastor, eu procuro ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa de verdade, que mantém a sua palavra. Ela já está ali estruturada. Ela até é uma pessoa calçada no Evangelho, busca estar sempre dentro da palavra. É uma pessoa que talvez até tem uma fé, tem o escudo da fé, só que tem um problema: ela ainda não tomou o capacete da salvação. Como assim, pastor, o capacete da salvação? Aprende uma coisa: a tua mente é a porta de entrada para tudo na tua vida. A tua mente, aqui, a tua mente, a tua cabeça, ela é a porta de entrada tanto para o bem quanto para o mal. Lembra o que Jó disse, quando veio toda aquela desgraça na casa dele? Ele falou assim: o que eu mais temia foi o que me sobreveio. Quer dizer, aqui na mente dele era o que ele mais temia, aquela desgraça toda que aconteceu na vida dele, na família dele. Ele temia ficar pobre, ele temia perder os seus bens, ele temia perder sua família, ele temia perder tudo aquilo que ele perdeu, e foi o que aconteceu com ele. Porque a nossa mente é a porta de entrada para tudo. É a porta de entrada para o bem e é a porta de entrada para o mal. Você pode ver, a pessoa pensa: eu vou conquistar, e aí ela começa a traçar metas para conquistar, e aí aquilo injeta ânimo no coração, e ela vai buscar aquilo. Mas do mesmo jeito, se ela começar a pensar: não vai dar certo, não vou conseguir, vai dar tudo errado, o pior vai acontecer, aquilo vai entrando, e uma hora ela está toda acovardada, com medo da situação, e achando que é a ruína dela. Porque a nossa mente é a porta de entrada, e essa porta de entrada tem que estar protegida. Ela tem que estar protegida. E a gente protege ela com o quê? Com o capacete da salvação. Eu quero que você entenda isso. A hora que você estiver com a sua mente blindada pelo capacete da salvação, não vai vir mais maus pensamentos na tua mente, não vai vir mais dúvidas e incertezas na tua mente. Pastor, mas o que esse capacete da salvação, ele é a certeza da salvação aqui na tua mente. É quando você tem a certeza da sua salvação e a certeza do teu Salvador. Porque olha só, a Bíblia diz: quem é o acusador? O diabo. Quem é que fica acusando a gente sempre, constantemente? O diabo. Mas se eu tenho aqui a certeza da minha salvação, quando o diabo vir com a condenação, quando ele vir com a seta condenatória, na mesma hora eu vou lembrar do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, e eu vou dizer: Senhor, eu errei, mas eu confio em Ti para perdoar o meu pecado, porque em Ti está a minha salvação. A minha salvação não está na minha força, não está em mim, mas está em Ti, o meu Senhor e o meu Redentor. Vamos aplaudir o Senhor. Quem tem o capacete da salvação, pensa como Paulo pensava. Carta aos Romanos capítulo 8. Carta aos Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem tem o capacete da salvação pensa assim. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 34. Paulo começa com uma pergunta: quem é que condena? Quem é que condena? Eu já te falei quem é que condena, quem é que sempre está acusando. Já te falei quem é que sempre está tentando te acusar, quem é que sempre está tentando colocar que você não está salvo, que você não merece estar na presença de Deus, que você é um pecador. Quem é que vive te acusando? O diabo. Paulo está dizendo: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quando você tem o capacete da salvação, você pensa assim. Quando o diabo vem te condenar, você diz: mas quem é que me condena? Quem é que está tentando me condenar? Se o meu Salvador, aquele que me salvou, aquele que foi morto, ou melhor, que ressuscitou, é Ele que intercede por mim, à direita de Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Então você precisa tomar o capacete da salvação. Aí você não vai ter mais dúvidas de que Deus é com você. Você quer ver uma coisa que João disse? João disse assim: se o teu coração te condena, lembre-se que maior é Deus do que o teu coração. Não é a mesma coisa do que Paulo está dizendo aqui? Quer dizer, se algo está tentando te condenar, algo está tentando te diminuir, lembra que Deus é maior do que qualquer condenação, porque foi Ele que morreu e ressuscitou para interceder por você. Então quando você tem o capacete da salvação, você se apega a Jesus, você se apega a Cristo, você se apega a Cristo para te absolver dos seus erros. E aí o diabo não tem lugar, nenhum dardo inflamado vai entrar aqui, vai entrar na tua mente. Ô pastor, bacana esse ensinamento, hein pastor? Até agora eu te ensinei a se defender, porque todas essas 5 partes da armadura é para defesa. Lombos cingidos com a verdade, estrutura. Pés calçados no evangelho, equilíbrio. Escudo da fé para se defender dos dardos inflamados. O capacete da salvação para que o inimigo não influencie tua mente. Até agora eu só te falei de coisa de proteção. Coraça da justiça para proteger teu coração dos dardos, para que nada venha ferir teu coração. Só que olha a questão aqui. Tem gente aqui que já se defendeu demais. Tem gente que está encurralada aqui e está assim: quando isso vai acabar? Quando que o diabo vai parar? E a pessoa está aqui com o escudo da fé e o diabo está blém, 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 só batendo, só atacando, e a pessoa só se defendendo. Oh meu Deus, quando isso vai parar? Quando que isso vai acabar? Isso vai acabar a hora que você entender que há armas de ataque também. Quer dizer, até hoje foi ele que atacou, porque você não sabia que tinha arma para atacar. Talvez até hoje foi ele que te bateu, e você só defendendo, e você está: mas quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Vai acabar a hora que você entender que você tem arma de ataque também, e usar estas armas de ataque. Que arma, pastor, de ataque? Vamos agora ver quais são as armas que a gente usa para contra-atacar o adversário. Versículo de número 17, na parte B. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você sabia que a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela é uma arma de ataque? Pastor, a Bíblia, a palavra de Deus é uma arma de ataque, e eu vou te dizer que é uma arma poderosíssima. Ou melhor, não sou eu que vou te dizer não, é a Bíblia que vai te dizer isso. Olha o que está escrito aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha como é uma arma poderosíssima. Você está aí com uma arma grandiosa, só que você não está usando. O inimigo está prevalecendo, porque em vez de você estar usando essa arma poderosa, você está aí só se defendendo, e não está usando essa arma. Está escrito aqui, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é viva
e eficaz. Pastor, ela é eficaz mesmo, é eficaz. Olha por que ela é tão eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vou te dizer uma verdade: para cada intenção do teu coração, tem um versículo bíblico para isso. Porque a palavra de Deus é apta para discernir a intenção do teu espírito. Você quer ver como que a gente usa a espada do espírito? Como que a gente usa, pastor? É aí que entra, você tem que conhecer a Bíblia. Por exemplo, você quer prosperar, não quer? Pastor, o que eu mais quero é prosperar. Então você vai na Bíblia e pega um versículo que se encaixe com a prosperidade que você quer. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui aleatório. Por exemplo, no Salmo 35, no verso 27, diz assim: cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Deus que se deleita na prosperidade do seu justo, seja glorificado. Se encaixa para você isso? Pastor, lógico que me encaixa. Deus ama a minha prosperidade. Aí você tem que usar esse versículo como uma arma. Como assim como uma arma? Você tem que dizer: Satanás, saia da minha vida financeira, porque está escrito na palavra de Deus, que Deus ama a minha prosperidade, e a partir de hoje, eu vou prosperar, em nome de Jesus Cristo. Você percebeu? Eu usei um versículo como uma arma espiritual, como uma arma contra o diabo. Você quer a salvação da tua família? Pastor, é o que eu mais quero. Então você vai lá na Bíblia, pega um versículo que se encaixe na salvação que você quer para a tua casa. Vou pegar outro caso aleatório. Não é? Quando Paulo estava em Filipos, lá no carcereiro de Filipos, lembra o que Paulo disse a ele? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aí você usa esse versículo como uma arma. Você pega e diz: Satanás, você vai largar o meu filho, você vai largar a minha filha, você vai largar o meu marido, você vai largar a minha esposa, você vai largar a minha casa, porque está escrito que tanto eu quanto a minha casa vamos servir a Jesus. E eu determino que eu e a minha casa, a partir de hoje, serviremos a Jesus Cristo. Você está entendendo? Você tem que usar a palavra de Deus como uma arma. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é uma arma poderosa. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Vai comprar uma caixinha de promessa, meu filho. A gente tem que usar as estratégias. Você não conhece a Bíblia? Vai, compra uma caixinha de promessa. Aí sai vendo: não, isso daqui não encaixa. Não, isso daqui também não. Isso daqui encaixa. Aí você pega o versículo e usa. Agora, se você tem mais habilidade com a palavra, estude. Procure na palavra o que se encaixa dentro da tua intenção, do que você quer, do milagre que você quer. Você acha que Jesus, ele fez o que quando ele disse: vai-te, Satanás? Ele usou a palavra de Deus como uma arma. Jesus, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito que somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Jesus não usou a palavra como defesa, ele usou a palavra como ataque. Ele disse: vai, Satanás, porque eu adoro só a Deus e me curvo só diante de Deus. Saia da minha presença, porque a minha vida se curva somente diante de Deus. E o que o diabo fez? Foi embora. Foi embora. Às vezes você está usando a palavra só como defesa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Pegou a diferença? Você entendeu a diferença? Pegou aí? Então você tem que começar a usar a palavra de Deus como uma arma, para você conquistar o milagre que você precisa. Agora, tem mais uma arma. Pastor, tem mais uma arma. Você quer aplaudir Jesus? Aplaude Jesus. Não vou deixar você na vontade, não. Versículo 18. Olha outra arma aqui. Pastor, outra arma, outra arma. Olha aqui. E uma arma poderosa também. Olha só. E orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Ô pastor, peraí, você está achando que eu só tenho igreja para frequentar só? Que eu não faço mais nada da minha vida? Eu estudo, eu trabalho, eu tenho que resolver tanto problema, e o senhor vem me dizer que eu tenho que orar em todo o tempo? Onde que eu vou arrumar tempo para orar, pastor, em todo o tempo? Como que o senhor quer que eu faça isso? Meu irmão, interpreta o que Paulo está dizendo: orando em todo o tempo em Espírito. Ô minha irmã dona de casa, você está lá varrendo? Está varrendo a casa, mas aqui ó, você está falando com Deus. Você está lá lavando tua loucinha, lavando a loucinha do almoço, mas você está aqui ó. Você não está de olho fechado, você não está falando alto para todo mundo ouvir, você não está de joelho lá na tua cama, no quarto trancado, você está agindo normalmente, mas você está aqui ó, você está falando com Deus aqui ó. Você está falando com Deus aqui na tua mente, em espírito. Você está dirigindo o teu carro, meu irmão, para ir trabalhar, e você está aqui, ó. Você está prestando atenção em tudo. Você não está de olho fechado, você não está orando alto, você não está ali de joelhos. Você está aqui dirigindo o teu carro, mas aqui, ó, aqui na tua mente, aqui em espírito, você está ligado com Deus. Você está falando com Deus. Você está falando com o Senhor. Você está lá trabalhando, executando o seu trabalho, sua função, fazendo sua obrigação, e aqui ó, você está falando com Deus, você está aqui ligado com Deus. Quando você ora em espírito, quando você constantemente fala com Deus no decorrer do teu dia, você está pronto para enfrentar qualquer levante do diabo na sua vida, porque quando ele se levantar, você está coberto da oração, e aí você usa a palavra e vence Satanás, em nome de Jesus Cristo. Orai em espírito. Ô pastor, mas é meio difícil isso. Não é difícil, a questão é começar a fazer, porque depois que você começa a fazer, parece que você está no automático, você está resolvendo as coisas e falando com Deus ao mesmo tempo. Quantas vezes eu não estou na frente do computador, estudando, fazendo alguma coisa, e eu estou aqui falando com Deus como se eu estivesse falando com um amigo. Tivesse aqui e falou: oh meu Deus, essa situação aqui, essa situação ali. Eu estou orando em espírito, estou resolvendo tudo que eu tenho que resolver, estou dirigindo, mas estou aqui em espírito, eu estou aqui ó, estou ligado com Deus, estou falando com Deus. Você tem que fazer isso, você precisa aprender a orar em espírito. Orar no espírito é uma arma eficaz contra o adversário. Fique de pé no seu lugar, por favor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Agora você quer a cereja do bolo? Oh pastor, lógico que eu quero a cereja do bolo, porque é a cereja que dá o tchan. Você quer a cereja do bolo? Você tem que usar a cereja do bolo, que é o nome de Jesus. Olha o que está escrito. Por que é tão importante você usar o nome de Jesus?
Sempre que você usar a espada do Espírito, use o nome de Jesus junto. Estou te dando uma dica, viu? Sempre que você usar a espada do Espírito, use o nome de Jesus junto. Por que, pastor, o nome de Jesus é a cereja do bolo? Lembra o que está escrito em Filipenses? Porque a Ele foi dado um nome acima de todos os nomes, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, do que há no céu, na terra e debaixo da terra, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O nome de Jesus está acima de todo nome. É o nome mais poderoso que o mundo espiritual entende. É o nome mais poderoso que existe. Oh, pastor, que maravilha, que bom. Eu vou começar a usar o nome de Jesus. Só que aí é um porém. Só pode usar com autoridade esse nome aquele que já fez o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. João 15,16, meu filho. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e vades e deis frutos, e tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Quer dizer, Jesus dá o nome dele só para quem é dele. Você quer ver um caos? Eu vou te contar um caos. E é um caos da Bíblia. Pastor, um caos da Bíblia, um caos da Bíblia. Você sabe que é de caso e causo. Caos é cômico. É cômico porque foi um caos que aconteceu. Estão lá os filhos dos profetas, vendo Paulo pregando. Então lá tudo torcendo o nariz para Paulo, né? São filhos dos profetas, conhecedores da Torá. Aí trazem uma pessoa endemoniada para Paulo, e Paulo, em nome de Jesus, sai. Foi embora. Porque eles também expulsavam demônios, os filhos dos profetas. Lembra quando acusaram Jesus de expulsar os demônios por Beelzebú? Jesus disse, então, em nome de quem expulsa os seus filhos? Certamente eles é que julgarão vocês no dia do juízo. Porque Jesus estava confirmando que até os filhos dos profetas, eles também expulsavam demônios. Só que a questão é que eles chegavam para expulsar e ficavam o dia inteiro para expulsar um. Porque eles não tinham autoridade no nome de Jesus. Aí eles estão lá assistindo, aí chega um endemoniado, aí Paulo, em nome de Jesus, sai, o demônio sai. Aí chega outro, em nome de Jesus, sai, Paulo expulsa de novo. Aí eles olham e falam, pô mãe, uma moleza, olha lá, ele em nome desse Jesus aí que ele prega, os demônios vão embora. Aí eles foram expulsar um demônio. Aí está lá o demônio lá. Aí eles falam assim, em nome do Jesus que Paulo prega, sai dele, espírito imundo. O demônio deu uma gargalhada, olhou para eles e disse assim, eu sei quem é Paulo, sei muito bem quem é Jesus, mas vós, quem sois? Aí o endemoniado pulou em cima deles, arrancou a roupa deles, e eles saíram correndo pelados no meio da rua, com medo do diabo. Você está entendendo que só pode usar o nome de Jesus aquele que fez Jesus o Senhor da sua vida? Não pode uma pessoa que ainda não pôs Jesus à sua frente chegar e dizer em nome de Jesus, Satanás sai, porque ele vai dizer, tá, eu conheço Jesus, e você, quem você é? Quem você é? Jesus disse, se você me confessar diante dos homens, eu te confesso diante do meu Pai que está nos céus. Aí olha o que acontece, quando Jesus te confessa diante de Deus, Deus te confessa diante dos demônios. Aí os demônios sabem que não podem mexer com você não, e que tem que obedecer a tua voz, no nome de Jesus.
Você precisa entregar a tua vida a Cristo. Precisa entregar a tua vida a Jesus. Pastor, numa segunda-feira de carnaval, o senhor vai me fazer apelo, pastor? Eu vou. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, vou. Sabe por que eu vou? Porque vai que tem uma ovelhinha perdida aqui que está precisando de Jesus. Por isso, se há alguém aqui no nosso meio nesta noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas quer receber ao Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor, eu quero entregar minha vida a esse Jesus. Eu entendi que sem Jesus o inimigo prevalece, mas se eu tiver Jesus, eu vou ter vida. E pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo hoje. Se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, levanta a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero, pastor, entregar minha vida a Jesus. Se houver alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, não hesite, levante a sua mão a Jesus, aos céus, e entregue a sua vida a Cristo hoje. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu estou tão envergonhado, porque eu estava vivendo alheio a Deus, mas eu quero hoje me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus hoje, que quer se reconciliar com Cristo hoje, levanta a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém, vem aqui para frente. Vem cá se reconciliar com Jesus. Vem cá se reconciliar com Jesus. Uma alma não tem preço, gente. Isso, vem se reconciliar com Jesus. Se tiver mais alguém, aproveita e vem aqui para frente. Vem aqui para frente se reconciliar com Jesus hoje. Pastor, eu já estou na igreja. Você já está na igreja? Já, pastor. Mas eu preciso da armadura de Deus. Pastor, o senhor estava falando dos lombos cingidos na verdade. O senhor estava falando do escudo da fé. O senhor estava aí falando sobre a espada do Espírito. E pastor, eu percebi como eu preciso desta armadura para vencer as lutas que eu estou enfrentando. Minhas lutas têm sido muito grandes e eu percebi que eu estava indo até hoje de peito aberto para essa luta. Pastor, ora por mim hoje, para que Deus me revista com esta armadura espiritual. Você que quer que eu ore por você, para que Deus te revista desta armadura espiritual, para você resistir ao dia mal, para você permanecer firme na presença de Deus, para que você vença os dardos inflamados do maligno. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vem cá que eu vou orar pela sua vida. Vou orar por você nessa noite. Isso, vem. Vem aqui diante do altar. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Você que está aqui à frente, se você puder, dobre o teu joelho comigo. Você que está assistindo a esta mensagem pelo YouTube, pelas redes sociais. Você que está assistindo pela televisão esta mensagem, ou até ganhou de presente esta pregação, ou está ouvindo pelo rádio, pela internet, entregue tua vida a Jesus, porque Jesus é aquele que vai te dar autoridade no nome dEle, para vencer esta luta que você está enfrentando. Se você se afastou de Jesus, se reconcilie com Ele. Faça como estas vidas que estão aqui comigo, se reconcilie com Jesus. E se você já está na igreja, mas está precisando de revestimento espiritual, ore conosco e peça este revestimento. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está se reconciliando com Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas,
e eu quero me reconciliar com o teu Filho, Jesus Cristo. Eu quero sentir novamente a alegria da salvação, da vida eterna. Senhor, me dê forças para caminhar na tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Você que já está na presença de Deus, mas quer ser revestido, revestida pela armadura de Deus, ore assim: meu Deus e meu Pai, aqui estou na tua presença para pedir revestimento espiritual sobre a minha vida. Eu quero tomar posse da armadura de Deus para resistir ao dia mau e permanecer firme na tua presença e não ceder às ciladas do adversário. Senhor, me fortaleça e me revista com a armadura de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, oro tanto pelas pessoas que estão aqui comigo, como por aquelas que estão assistindo pelas redes sociais, que estão assistindo pela televisão ou até ouvindo pelo rádio. Vidas que te recebem como Senhor e Salvador delas. Senhor, escreva o nome de cada pessoa no livro da vida. Lhe concedo o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para cada vida que está se reconciliando contigo. Senhor, perdoe os pecados, as falhas, os erros. E Pai, reconcilia esta pessoa contigo, para que ela sinta novamente a alegria da salvação, que ela tenha forças para caminhar contigo, forças para estar na tua casa, na tua presença. E olha, Senhor, para essas vidas que já estão na tua casa, mas querem revestimento espiritual, querem ser revestidas pela armadura de Deus. Senhor, cinge os lombos desta pessoa com os lombos cingidos com a verdade, que ela tenha os seus pés calçados na preparação do Evangelho da paz, que ela tome a couraça da justiça, para que o seu coração não seja mais ferido, que ela tenha o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Meu Pai, que esta pessoa tenha o capacete da salvação, para que as acusações do inimigo não venham mais influenciar a vida dele e a vida dela. E Pai, ensina esta pessoa a orar em todo tempo, a orar em espírito, e ensina também a ela usar a palavra de Deus como uma espada, como uma arma de ataque contra o diabo, para que ela seja mais do que vencedora, para que ele seja mais do que vencedor. Talvez esta pessoa até hoje só se defendeu das investidas do maligno, mas que a partir de hoje ela se muna da tua palavra para contra-atacar e assim conquistar a sua bênção. E se eu te peço isto, meu Pai, se eu te peço todas estas coisas, eu já te agradeço, crendo que assim está sendo feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.